estamos em uma série de mensagens sobre os profetas. Estamos falando sobre os profetas de Israel. Talvez você já leu sobre alguns, e se você não leu, eu recomendo ler, é maravilhoso. Lembrando que sempre quando Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, é claro que hoje a função de profeta é um pouco diferente, mas não deixa de ter conexão com os profetas do Antigo Testamento também. Mas toda vez que Deus levantava um homem ou uma mulher na função de profeta ou profetisa, é porque Deus queria comunicar uma palavra para o povo dele. E geralmente quando o profeta se levantava, era porque o povo estava distante de Deus. O povo tinha se distanciado da presença de Deus, e quando o ser humano se distancia de Deus, começa as corrupções, começa as violências, começa tudo de ruim na vida das pessoas e do mundo que vivemos. Você olha o mundo, a sua calamidade, a tristeza, a dor, a guerra, a violência, a corrupção. Por que tudo isso? Porque as pessoas estão longe de Deus. E nós, como igreja, irmãos, hoje eu acredito que não há um levantar de um profeta, de uma pessoa, como acontecia, como nós vamos falar hoje do profeta Isaías. Eu acredito hoje que Deus não levantou um, Deus levantou milhares, e esses milhares é a sua igreja. A igreja de Jesus exerce hoje um papel de profeta, como no Antigo Testamento, de olhar para a sociedade e dizer: ei, há um novo caminho, e um novo estilo de vida a seguir, e esse caminho tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Jesus Cristo, nós, a igreja de Jesus, amém, somos uma nação de profetas, somos um povo como um sacerdote do Senhor, para levar a mensagem de vida, de restauração para um povo perdido, para um povo que está longe. Isaías, ele tem um nome, né? Os nomes, cada um, não sei se você sabe o significado do seu nome. Não sei, se você sabe qual é o significado do seu nome? Você sabe? Legal. O meu nome é Leandro, minha mãe colocou, e significa, é um nome grego, significa leão, né? Legal, gostei do nome. Mas Isaías também tem um significado. O nome Isaías significa Deus é salvação, e faz todo o sentido com a mensagem que ele foi pregar na nação de Israel. Lembrando e contextualizando aqui a história, quando Isaías nasceu e ele foi levantado, e Deus o chama para a função de profeta, lembre-se, se chamou ele para profeta porque o povo estava longe, e era de fato, eles estavam longe. Eles estavam vivendo para eles mesmos. Eles não adoravam mais a Deus. Eles adoravam a outros deuses. Eles adoravam a Deus Astarote, a Baal e a tantos outros mais. Chegou ao cúmulo de templos pagãos dentro da nação de Israel, ao ponto de um povo que conhece o Deus vivo estar adorando a um Deus que pede sacrifícios de crianças. Que era um Deus, se não me engano, Deus moabita. Que terrível o povo de Deus sacrificando crianças, que terrível o povo de Deus sacrificando para outros deuses, matando um ao outro, humilhando as viúvas e os órfãos e os estrangeiros da nação. Deus olhou para tudo aquilo e falou: chega, basta, o povo está perdido, vocês estão longe, mas mesmo assim eu te amo. Imagine você que tem filho, que você tem neto, quando você olha para o seu filho e você vê que ele desobedeceu, que ele falhou. Você pode ficar triste, mas você não deixa de amá-lo, não é verdade? Você não deixa de amá-lo, porque ele é seu filho. Deus olhou para a nação de Israel e falou: vocês estão longe de mim, vocês estão pecando, e isso vai trazer consequências terríveis para vocês, mas eu amo vocês, e é por isso que eu levanto algum homem ou uma mulher, dependendo da época, eu levanto um profeta para poder chamar vocês de volta. Venham para mim, eu estou aqui, como cantamos, um manancial de águas vivas, para trazer restauração e vida para você. Que essa mensagem também possa alcançar você hoje, que possamos contextualizar esse assunto para nós. Aquilo que aconteceu no povo de Israel naquela época, mais de 3, 4 mil anos atrás, também é tão real hoje para nós também. Vou ler o texto para você de Isaías 55, do versículo 6 ao 11. Olha o texto de Isaías. É claro que se você ler o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos.
Isaías faz parte dos profetas maiores pelo seu número de capítulos no livro e pelo seu tempo de profeta como ministério. Por isso que ele é colocado entre os profetas maiores, não porque ele era melhor do que os outros, não é isso. Mas você vê que a história do ministério de Isaías tem muitos assuntos e eu não quero abordar uma por uma, não é essa a minha proposta, mas trazer o contexto central do livro de Isaías. Se você já leu o livro do profeta Isaías, leia, é lindo demais. O livro de Isaías, pelos teólogos, é conhecido como o quinto evangelho. Veja bem, o profeta Isaías, eu quero trazer essa mensagem para que você possa estar atento e voltar-se para Deus, como o texto diz, como o texto que é colocado, eu vou trazer para você agora, Isaías 55, do versículo 6 a 11. Vamos lá, o texto diz assim, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Veja bem, olha só o texto. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Veja, isso é tão real para nós. Veja, e é tão real para as pessoas que estão se perdendo. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Quando fala ímpio, é a pessoa que não quer nada com Deus. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém, irmãos? Veja, olha o que ele diz. Eu sou o Senhor, o Santo de Israel. É o que ele está dizendo. Eu habito no mais alto lugar. Eu habito no alto e sublime monte do Senhor. Mas mesmo eu sendo o Senhor dos senhores, a qual os céus e a terra é como estrado, como um tapete para os seus pés, é esse mesmo Deus que habita em nós. É esse mesmo Deus que está com o humilde e com o contrito de coração, para dar novo ânimo, para dar nova vida, para dar alento ao coração que está entristecido e contrito. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Cantamos, quem é Deus? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que caminha conosco, que nos traz força, que nos restaura, que mesmo que estejamos perdidos, Ele vai chamá-lo, venha para o meu encontro. Se você se desviou do caminho, volte-se, porque eu amo você. Eu amo você. É isso que é o principal contexto do livro de Isaías. Isaías, que é conhecido também como o quinto evangelista, o quinto evangelho ou o quinto evangelista que mais mencionou o nome de Jesus, mesmo que não esteja escrito Jesus no livro de Isaías, mas é o livro do Antigo Testamento que mais menciona o Jesus, o Cristo que vai nascer, aquele que viria para restaurar. Então, nesse contexto da história, para você entender, para a gente conectar a nossa vida com essa história, você vai ver que o profeta Isaías ele nasceu no Reino do Sul. Lembre-se que na história que os reinos foram divididos. Salomão era filho de quem mesmo? Salomão? Davi, legal. Aí Davi reinou, aí depois em seguida reinou Salomão, seu filho. Salomão começou muito bem, terminou extremamente mal. E por causa do pecado de Salomão, Deus dividiu a nação. Eram 12 tribos. E Deus falou, a nação será dividida, 10 será o reino do norte, 10 tribos será o reino do norte, e 2 tribos serão o reino do sul, capital Jerusalém. Isaías nasceu no reino do sul. No reino do norte,
19 reis se passaram, e todos eles fizeram o que era mal diante de Deus. No Reino do Sul, a metade, se não me engano foi 17, a metade deles fizeram coisas boas, e a outra metade foram reis bons. Quando Isaías nasceu, ele nasceu logo no versículo 1, vai dizer que o reinado de Isaías foi no reinado de rei Uzias, depois do rei Jotão, Acaz e Ezequias. E desses quatro, somente Ezequias foi um rei bom. Uzias, Jotão e Acaz não fizeram muito bem o seu papel de rei diante da nação e diante do povo. Para você entender, quando Isaías se levanta, o povo está longe de Deus, afastado de Deus, e tem duas nações poderosíssimas que estão doidos para destruí-los. O primeiro deles, a Síria, e o outro em seguida a Babilônia. Grandes inimigos de Israel estavam a ponto de entrar na nação para destruí-los completamente. E Deus não queria que isso acontecesse. É por isso que Deus levantou o profeta, e não só ele, como outros, como Jeremias e tantos outros mais, para poder fazer eles se arrependerem. Lembre-se que a proposta é o arrependimento, para que eles pudessem se arrepender e se voltar para Deus. Era um povo longe. Vamos contextualizar? Por quê? E como eles estavam longe? Isaías 5, de versículo 20 a 21, diz assim: olha o profeta Isaías dizendo para eles: ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Essa é uma da advertência do profeta Isaías a um povo perdido. E eu pergunto, será que isso também cabe a nós? Quando ele começa a dizer, ai dos que chamam bem mal e mal bem, ele está dizendo assim, é um povo que inverteu os valores. Aquilo que Deus olha e diz que isso não é bom, o povo está dizendo que é bom. E aquilo que Deus diz, isso é bom, ele está dizendo, não, isso é mal. O povo inverteu os valores. O povo estava seguindo os seus próprios interesses. Era um povo que estava caminhando pela soberba e por uma independência de Deus. Não queria mais andar com Deus. Eu quero andar do meu jeito. É o que ele diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Quer dizer, eu não mais preciso de Deus. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Vou andar de acordo com o que eu quero, com o que eu quero fazer, e eu não quero escutar Deus. Eu quero tomar as decisões da minha própria vida. Infelizmente, muitas vezes caminham assim. Era a advertência do profeta para um povo perdido. Um povo perdido vive independente de Deus. Não quer mais saber de Deus. Não quero saber a opinião de Deus com relação às coisas que eu preciso fazer para minha casa. Eu não quero saber a opinião de Deus sobre minha vida. Eu não quero saber a opinião de Deus do que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Eu sou o dono da minha própria vida. É isso que eles estavam fazendo. E Deus diz que isso é um grande erro. Que esse erro vai afastar as pessoas da presença de Deus. E se há alguém aqui, eu sei, irmãos, por favor, é uma palavra profética para você, de Deus para você, mas se você se sentir longe, se você está vivendo uma vida longe de Deus, por se achar inteligente demais, de sábio demais, de conduzir a sua própria vida, sem buscar a orientação, sem buscar a direção de Deus, eu vou dizer, você está longe de Deus, você está longe dele, e a palavra é, volte-se para Deus, volte-se para Ele. Um povo longe é um povo que vive religiosidade morta. Quer ver? Isaías 26, de 17 a 18 vai dizer assim: como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz, sabe o que? Vento. Olha o que o profeta está falando: vento. Nós não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
Veja, aqui entra agora uma outra área que afasta o povo e que afastou Israel de Deus, a religiosidade. Você vai ver que logo no domingo que vem nós vamos falar sobre Jeremias, e é a mesma história, é o mesmo contexto. Eu vou até aqui já mesclar as duas histórias. O povo fazia assim, na época, o culto não era domingo, era sábado, você sabe, né? Era um culto de sábado, era sempre aos sábados lá em Israel, era tipo um culto no templo. Então chegava no templo, aos sábados, eles iam adorar a Deus. Mas chegava no domingo, na segunda, na terça, na quarta, eles iam adorar a outros deuses. Eles iriam fazer prostituição, eles roubavam, mentiam, falavam palavrão, maltratava a viúva, maltratava o estrangeiro, maltratava as pessoas, não era fiel em cumprir com os seus negócios, comprava coisa e não pagava, era uma bagunça geral. Aí chegava no sábado, vinha diante do templo, estamos aqui, Deus, para te buscar. E Deus olhava para isso e falava assim: sua adoração não é aceita por mim. É uma adoração de Caim, que dá o pior que você traz, porque a sua semana não condiz com a vida que eu te dei. A sua adoração, a sua semana não condiz com tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu sou para você. A sua semana, os seus dias de semana não se mostraram uma adoração verdadeira para chegar agora diante de mim e querer me adorar no meu templo. Eu não aceito essa adoração. Mas quando eu digo isso, eu não quero entristecer você, porque essa palavra também foi forte para ele. A palavra é: se você identificar isso, essa religiosidade morta, arrependa-se. Quer ver? Um dos pontos eu quero pontuar aqui. Eles confiavam grandemente naquela época, isso pode ser para nós também. Eles confiavam grandemente naquela época nas riquezas, no poder militar que eles tinham e nas alianças de outras nações. Eles não confiavam mais em Deus, eles perderam a confiança em Deus. Eles confiavam nas riquezas porque no reinado de Acaz e do rei Uzias, eles estavam extremamente prósperos. Extremamente prósperos. A nação, entre aspas, estava extremamente rica. E aqui eu quero dizer para você já um outro engano de Satanás, de você achar que você está sendo abençoado por Deus se você estiver bem financeiramente. Isso é uma mentira. É claro que, consequentemente, se você estiver andando com Deus, é claro que Deus abençoará você. Mas não confunda bênção de prosperidade com a bênção de Deus. Porque a nação, aqui nesse exato momento de Uzias, estavam extremamente abastados de riqueza, mas estavam longe de Deus. Longe de Deus. E Deus levantou o profeta dizendo: vocês estão confiando nas riquezas que você tem. Vocês estão confiando no seu poder militar, que era um poder militar bem abastado daquela época. Vocês estão confiando nas alianças militares que vocês fizeram. Vocês fizeram alianças com o Egito, vocês fizeram alianças com outras nações, e por causa dessas alianças com outras nações, vocês acham que vocês estão agora assim poderosos e não precisam mais de mim. E aí Deus está dizendo: vocês estão enganados, porque a Síria está vindo e ela vai destruir vocês. Mesmo com tanta riqueza, mesmo com um poder militar super forte, mesmo com as suas alianças, porque vocês se esqueceram de mim. E aqui eu digo um texto de Isaías 26:3, diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vou ler para você novamente. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Que a nossa confiança esteja só no Senhor, amém, irmãos? Que essa palavra seja para nós, que você não coloque confiança no dinheiro, por favor, não faça isso, não cometa esse erro como eles cometeram. A sua confiança não pode estar no dinheiro, a sua confiança não pode estar no seu status, naquilo que você tem. Não coloque confiança nisso. A sua confiança não pode estar nas suas alianças, nos seus networks, nada dessas coisas. Você não pode colocar confiança em pessoas. A sua confiança básica, central, tem que estar em quem mesmo? Fala para mim. Em Deus e no Senhor. Ele é a fonte de tudo na minha vida e na sua. Ele deve ser tudo, o primeiro em nossas vidas, amém, irmãos? Amém. O primeiro. E ele diz aqui, vou te repetir para você esse texto de Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás, veja bem, guardarás em perfeita paz, irmãos, paz. Você tem ausência, você tem falta de paz?
É isso que ele está dizendo. O Senhor nos guardará em uma perfeita paz, como meu sogro disse, uma paz divina. Uma paz, não é aquela paz porque você senta, tenho comida na geladeira, estou sentado aqui assistindo Netflix, esse tipo de paz. É uma paz interna, divina, que vem de dentro para fora, que mesmo que talvez não tenha tanta coisa na geladeira, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, mas você está em paz com Deus, amém? Amém, irmão? Isso é maravilhoso. É isso que ele está dizendo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, veja, aquele que tem um propósito de colocar no Senhor a confiança. É isso que ele está querendo dizer. Ele guardará em perfeita paz. O povo de Israel, eles se julgavam bons porque cumpriam regras, as regras da lei de Deus, mas sem a presença dele. Era um povo que estava longe de Deus, mas cumpria. Eles davam os dízimos. Não é à toa que Jesus vai combater com os fariseus, que era uma réplica desse povo longe dele. Os fariseus, e como esse povo de Israel, eles davam dízimo até de coisas que Deus não pediu para dar. Que Jesus fala lá, vocês dão o dízimo do endro. Sabe o que é endro? Que é tipo uma plantinha, né? Tipo o endro e do cominho. Deus falou assim, eu nunca pedi para você fazer isso. Mas eles eram tão radicais que eles davam, se eles tinham 10 folhinhas lá do endro, eles tiravam uma para dar. Que loucura, de tão radicais. Por quê? Porque eles queriam ser bons pelas coisas que eles faziam. Eles queriam se achar, viu Deus, eu dou o dízimo, como eu sou bom diante de ti. Não é à toa que quando Jesus chega e fala aquele exemplo de oração, quando tem um fariseu e um cobrador de impostos. Aí o fariseu bate no peito, eu dou o dízimo, todos os domingos, ou todos os sábados. Eu oro 3 vezes por dia, 1 hora. Eu jejuo 2 vezes por semana. E eu não sou que nem esse pecador aqui, que cobra imposto, e esse cara aqui. Cheio de orgulho. Aí o homem do lado não tinha coragem nem de olhar para cima. Ele olhava para baixo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus disse, esse homem foi para casa justificado, e o outro não foi. Você vê como é que Deus está? Olha, aquele homem provavelmente seja pecador mesmo. Talvez ele estava cheio de falhas. Talvez ele daquela semana, talvez ele cometeu muitos pecados. Mas ele olhou e falou assim, Senhor, me perdoa. Eu sou pecador mesmo. Eu não tenho coragem nem de olhar para o alto, nem de olhar para o céu. Talvez você esteja hoje assim. Talvez você olhe assim, Senhor, eu estou cheio de pecados. Essa semana eu falei coisas que não era para falar. Fiz coisas que não era para fazer. Mas o grande diferencial é se você fizer como esse homem e falar, Senhor, me perdoa. Eu sou pecador e preciso tanto do Senhor. Eu não coloco confiança na minha inteligência, eu não coloco confiança no que eu tenho, eu não coloco confiança nas coisas, eu coloco confiança no Senhor, me perdoa. E eu tenho certeza que você sairá daqui justificado, perdoado, transbordante da presença dele. Amém, irmãos? Tenho certeza disso. Mas aquele povo não estava ouvindo a Deus. Esse era o grande desafio. E eu ficava, meu Deus, que desafio que Deus dava para esses profetas. Porque quando Deus levantou Isaías, Deus falou assim, Isaías, você vai falar para o meu povo voltar, mas eu vou dizer uma coisa para você, eles não vão te ouvir. Que terrível isso, né? E aí Deus falou a mesma coisa para Jeremias. Jeremias, você vai pregar com o povo e você não vai casar. E olha que Jeremias era doido para casar, coitado. Você não vai casar, você vai pregar a minha palavra para o povo e esse povo também não vai te ouvir e vão te maltratar. Mas mesmo assim pregue, porque Deus queria dar a chance. Eles não vão te ouvir. Isaías pregou e o povo não ouvia mesmo assim. Veja, olha o outro erro. Eles não eram ensináveis porque tinham um coração duro e não queriam mudar. Isaías 64:8 diz assim, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra de suas mãos. Irmãos, por favor, que você hoje seja um homem, uma mulher maleável diante dele. Que você não seja orgulhoso de dizer, não, isso aqui é eu que mando. Que você coloque diante de Deus e fale, Deus, molde o meu coração. Eu sou como um barro nas tuas mãos, modifica as coisas que precisam mudar, sabe? É você se entregar por completo a Ele. É isso que Deus espera de nós. E o que aconteceu com tudo isso? Infelizmente Israel foi para o exílio. Claro, a história é muito longa, se fosse contar ia demorar muito. Mas você sabe da história, por causa dos pecados de Israel, ele foi para o exílio, infelizmente. A Síria veio, só para vocês, isso aí agora não é questão só bíblica, é história, tá?
A Síria, onde tinha a capital Nínive. Você lembra da história de Nínive também? Onde Deus manda mais um profeta para Nínive. Você lembra qual foi o profeta que foi para Nínive? Jonas. E quem vai pregar de Jonas é o nosso irmão Mário, né? O irmão Mário está com Jonas no gatilho para pregar. A Síria a Nínive era a capital da Síria. E ela veio, e eles eram conhecidos como um exército extremamente cruel. Eles não somente vinham para tomar a terra, mas eles matavam de forma cruel mulheres, crianças. Eles eram extremamente cruéis nas execuções. E eles vieram, e por causa do pecado, eles entraram no Reino do Norte e destruiu tudo lá. Matou quase todo mundo. E os que não mataram, eles não costumavam levar escravos. Eles destruíam as plantações, destruíam a cidade, matavam o maior número de pessoas possíveis e deixavam eles abandonados lá. Eles não levavam escravos. A Babilônia já levava, os assírios não. Eles destruíram, né, o Reino do Norte. E agora eles estavam descendo do norte, querendo vir para destruir o sul. Mas aí, dentro do reinado de Ezequias, Deus não permite que os assírios venham e destruam o reino do sul. E aí eles têm um pouco mais de fôlego. Mas porque eles desobedeceram, a Babilônia destrói a Síria e depois a Babilônia vem e vai destruir o reino do sul. E aí eu quero dizer, quando destrói, eles foram levados escravos para o exílio. E aí Israel foi para o exílio, eles foram envergonhados pela derrota, pelo pecado com Deus. Mas Deus diz para Israel, não é o fim, há esperança para você, eu te renovarei. Eu quero dizer para você a mesma coisa. Mesmo que talvez você se sinta longe de Deus, mesmo que você entenda que você talvez pecou, esteja pecando, eu quero dizer para você, não é o fim. Não é o fim, ainda há esperança para você, ainda há perdão para você, ainda há restauração para você. Amém, irmãos? Amém. Tudo começa em um arrependimento. Tudo começa em reconhecer que você está perdido. O profeta Isaías disse para os reis, para vocês mostrarem que estão realmente reconhecendo seus pecados, se rendam a Deus e se rendam aos seus inimigos, porque já está decretado. Se você se render, eles não irão matar vocês, mas vocês irão para o exílio. Deus já tinha decretado, vocês vão para o exílio, porque vocês se afastaram de mim. Mas o que vocês tinham que fazer é se render aos meus pés e pedir perdão. Isaías 6:5 diz assim, então eu disse, ai de mim, porque estou perdido. Ao reconhecer isso, eu e você, nós nos colocamos nas mãos de um Deus que restaura. E eu quero só finalizar com mais um texto e nós vamos orar. Isaías, e aqui eu mesclei vários textos, tá bom? Acho que não vai conseguir projetar, porque eu juntei muitos versículos aqui. O perdão e a restauração de Deus começa assim. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Levante-se, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz e a glória do Senhor está brilhando sobre você. O Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não me lembrarei mais delas, pois eu estou criando um céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, eu quero dizer para vocês, alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria e vou dar muita felicidade. Amém. Em Jesus você tem perdão e restauração. Em Jesus você tem vida e alegria. Em Jesus você tem um novo começo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Essa mensagem ela pode fazer toda a transformação na sua vida se você assim permitir. E tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Você pode, por exemplo, ouvir várias coisas em sua vida
sobre dieta, sobre exercício, sobre a vida acadêmica, mas se você não tomar uma decisão de mudar, nada mudará. Você precisa tomar uma decisão. Se você fala, não, eu preciso aumentar o meu nível de conhecimento, fazer uma faculdade, uma pós, então que você decida fazer. Se você decidir, não, eu preciso ter uma vida mais saudável, então faça, decida fazer e faça. Essa mensagem é para você nesse sentido. Você ouviu a história de um povo que estava longe pelos seus pecados, longe pela sua independência, por viver do seu próprio jeito. E Deus não se agrada disso. Longe por uma falsa religiosidade. E Deus fala, volte-se para Ele, volte-se para mim. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez essa semana, não importa se você tem algum tipo de vício, de repente vício que você sabe que você não é certo, e você fala, eu não consigo vencer, em nome de Jesus, você sozinho não consegue, mas com Jesus você consegue, amém, irmão? Amém. Com Jesus você consegue, deixe Ele junto com você te ajudar a vencer esses hábitos ruins, esses vícios ruins, talvez, ou uma situação que você não está conseguindo vencer ou superar sozinho. Ele não quer que acusar você ou condenar você porque Ele te ama. Ele quer restaurar. O tema de hoje é o Deus que te restaura. Mas você precisa decidir querer isso. Porque restauração, irmãos, às vezes pode machucar, pode doer. Quando eu digo isso, por exemplo, quem já fez reforma de casa morando? Quem já fez? Você sabe que é extremamente ruim e trabalhoso você fazer reforma de casa morando dentro de casa. É chato, é ruim, sabe? Atrapalha o seu dia a dia. E às vezes, irmãos, quando você fala, Senhor, eu preciso mudar, restaurar algumas áreas da minha vida, essas restaurações podem sim mexer com você, pode deixar você um pouco desconfortável, mas é para te levar a um lugar melhor, amém, a um ambiente melhor, a viver de uma forma melhor com Deus, amém, irmãos? Então, se você entendeu essa mensagem, se Deus está falando com você, se você reconhece, eu preciso de restauração, eu preciso, irmãos, por favor, não tenha vergonha, tá? Eu quero te convidar a vir à frente, para a gente orar. Se você fala assim, eu preciso de Jesus, eu não tenho Jesus na minha vida, eu quero que Jesus caminhe comigo, eu quero que Jesus mude a minha vida, eu não quero ficar longe dele, eu quero viver com ele, eu quero andar com ele, eu quero convidar Jesus para ser o restaurador da minha alma, do meu espírito, mudar tudo em mim. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, venha para frente, nós iremos orar por você. Se você deseja, eu tenho áreas da minha vida que precisam ser restauradas, por favor, me ajude, igreja, a orar. Venha, vamos orar por você, se assim você quiser. Se você tomar essa decisão, você está diante de uma igreja que te ama. Não é uma igreja que vai acusar você, não é uma igreja que vai olhar para você e vai apontar, nossa, você tem que estar indo na frente. Irmãos, aquele que se humilha, aquele que diz, Senhor, eu preciso, sairá daqui renovado, sairá daqui restaurado, sairá daqui, vai depender de você agora. Eu te convido você a orar e vir à frente, se você entende que tem áreas na sua vida que precisam de restauração.